Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Alguns aqui já me conhecem, né? Que vieram naquele dia que teve o estudo para casais. Foi muito bom. Quem não veio, perdeu. Mas foi maravilhoso. Fico muito feliz de conhecer mais essa família, que são vocês. Eu não sou itapetiningano, mas estamos em Itapetininga, sou sorocabano, mas eu acho que eu vou virar também capão bonitense, não sei se é o seu nome, né? Que os pastores sempre têm nos honrado. E eu, quando vi isso aqui, e o pastor falou que foi dado por uma pessoa da igreja, eu fiquei feliz, porque a Bíblia diz que aquele que honra o profeta, é dupla honra sobre a vida dele. A Bíblia fala assim, aquele que dá, nem que seja um copo d'água para o profeta, Deus reverte em milhares e milhares de bênçãos. Eu tenho certeza que a irmã, que eu fiquei sabendo também que presenteou a pastora, que o irmão que presenteou o pastor vai ser muito abençoado, já está sendo. Amém? Queridos, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, Isaías 43, que é o tema da nossa mensagem. Hoje está comigo também, como sempre, a pastora Sandra, aquela mulher linda, que ontem completou 60 anos. Não parece, porque eu cuido bem dela, mas, amém? Ela falou, puxa, pastora, achei que a senhora tinha uns 40 anos. Mas a gente cuida bem da esposa. O homem que cuida bem da esposa, a esposa sempre fica bonita. Agora, o homem que não investe na esposa, é aquilo lá mesmo que ele tem, né? Se você quer ser uma pessoa inteligente e muito esperta, cuide da sua esposa. Estava comentando com a pastora Sandra, vou revelar para a senhora, pastora. Estava falando assim, a pastora é bonita, mas deve ter sido linda, né? E o pastor foi abençoado, né? É uma pessoa elegante, educada, porque cuidou dela e cuida até hoje. Que na verdade, quem cuida da gente é a esposa, mas o marido que investe na esposa, sempre vai ter uma pessoa bonita do lado dele. Amém? Isaías 43, versículo 19, diz assim, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, você não percebeu? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Maravilhoso, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela adoração, pelo louvor que fizemos a Ti. Eu tenho certeza que o Senhor aceitou, porque foi de coração, meu Pai. Agora, meu Deus, que a Tua palavra vai ser pregada, que já foi cantada. Tudo aquilo, Senhor, que nós falarmos aqui, que não seja, Senhor, de mim, ó Pai. Porque o Senhor sabe o que aconteceu hoje, quando eu preparava essa mensagem, meu Deus. O Senhor disse, eu quero a mensagem para essa igreja. Então, ó Deus, que todos os tapões de ouvidos caiam por terra. Toda dúvida saia desse coração agora, Senhor. E a mesma palavra que eu falar aqui nesse púlpito, que ela chegue lá do outro lado da rua, da mesma forma, sem distorção. Em nome de Jesus, amém. E amém, diga graças a Deus. Pode se assentar. Eu vou dar só uma introduçãozinha pequena, mas eu gostaria que você já preparasse aí Neemias, capítulo 2. Enquanto eu dou a introdução, você já procura aí, Neemias capítulo 2. Queridos, para eu e você, para nós iniciarmos, que estamos já iniciando esse ano de 2022, e estamos profetizando que nós teremos o quê? Uma nova história. Só que quando você cria uma nova história, porque na verdade você está escrevendo já, hoje já é o segundo dia que você está escrevendo uma nova história para Deus. Ah, pastor, eu não estou reescrevendo, não, porque quando você reescreve, já é uma história que já aconteceu. E para você reescrever uma história, você pula alguns pedaços ou apaga alguma coisa que você não quer que aconteça novamente. Então, você está escrevendo, a partir do dia 1º, uma nova história. Mas existem algumas coisas que nós temos que fazer para que essa nova história, ela seja escrita. Talvez você fale assim, né?
Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus já sabe que vai acontecer, é verdade. A Bíblia diz que nós somos predestinados, sim, é verdade. Só que quem vai te levar ao céu é a sua atitude diante das adversidades. E se eu falar assim, esse ano de 2022 haverão só portas abertas para mim. Mas, querido, se tiver todas as portas abertas para nós, alguma coisa vai dar errado. E eu quero falar hoje para você, não é de portas abertas, mas sim de uma porta fechada. Que se você não fechar essa porta, vai entrar com você, ou talvez até já entrou em 2022, e todo aquele passado que você deixou, ele retorna novamente. Amém? Neemias capítulo 2, versículo 13 ao 15. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Não sei se aqui coloca, está em cima ou não? Coloca. Amém, amados? Você está preparado? Sim ou não? Para ouvir até aquilo que você não quer? Tenho certeza? Porque eu não vim aqui falar o que você quer. Eu vim falar aqui o que talvez você não queira ouvir, mas que Deus quer que você ouça e você vai ouvir em nome de Jesus. Amém? Neemias capítulo 2, que nós estamos aqui no versículo 15, do 13 ao 15, diz assim: de noite eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu estava montando. Eu subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei e entrei pela porta do vale e tornei para a minha casa. Se você começar a analisar aquilo que Neemias fez, ele foi chamado por Deus para reerguer os muros de Jerusalém. Jerusalém, querido, sempre era destruída pelo inimigo pela permissão de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa erra e não se conserta, Deus, ele permite que alguma coisa aconteça na nossa vida para a gente aprender. É igual a criança, né? A Bíblia fala o quê? Ensina o teu filho com vara, né? Então, a criança que é corrigida, ela começa a fazer as coisas certas, mas aquela que não é corrigida, coitadinho, não, deixa a criança mesmo, ela faz tudo aquilo que está errado. Então, Deus, ele começa a falar para nós nesse ano, que nós precisamos restaurar, primeiro de tudo, uma porta. Que porta é essa? Fala comigo, porta. Lá em Tapetininga aprendi, porta do monturo. Amém? E é isso que Deus vai falar. Querido, o que é monturo? Monturo é um lugar onde se depositam os dejetos ou as imundícies. Quer dizer, a porta do monturo era a porta de saída, que levavam o lixo, que corria o esgoto. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Então, a porta do monturo, tudo aquilo que eles não queriam, tudo aquilo que Jerusalém, que Israel, aquilo que a cidade não queria, era jogado nessa porta. Era a porta de saída. E essa porta é chamada porta do monturo, por quê? Porque ela não poderia ser fechada, ou aberta, ou meia porta, não. Ela tinha que ser lacrada. E é o que Deus vai fazer nessa noite com algumas pessoas aqui nessa noite. Aí qual era a tarefa de Neemias? Era o que? Era reedificar, era reerguer os muros de Jerusalém. Se você ler na história, você vai ver que Jerusalém, ela tinha sido invadida, saqueada. E quando o inimigo invadia e saqueava a cidade, eles faziam que eles queimavam as portas, derrubavam os muros e salgavam a terra para que não nascesse nada. Quantas pessoas estão entrando agora em 2022 com a sua casa, que é o seu coração invadido, com o seu coração salgado e com as portas do seu coração queimadas? Talvez você comece a falar assim, mas será que realmente eu vou ter uma nova história? Será que 2022, Deus tem preparado para mim uma nova história? Sim, amados. Mas nós temos atitudes que temos que tomar, diferente das atitudes que nós tomamos no ano passado. Ah, pastor, mas como é que vai ter uma nova história esse ano aqui, se ainda o Covid está por aí, se está vindo o Omicron, se está uma peste de gripe aí poderosa que está acabando com todo mundo, querido? Coloca a mão na sua cabeça.
Diga assim: sobre a minha vida, praga nenhuma chegará, porque o meu Deus é poderoso para me guardar. E se você crê, aplauda Jesus. Você passou e falou assim: meu Deus, e agora o que eu faço? E agora, já aconteceu, né? É terrível, o céu cai na sua cabeça e você não tem chão. Você não tem vontade nem de orar. Você não tem vontade de fazer nada. Acabamos de saber uma notícia agora de uma pessoa amiga nossa, conhecedora da palavra, que tentou se matar. Por quê? Porque os problemas são tão pesados que vêm sobre a gente, e a gente não sabe lidar com esses problemas, que a gente para, senta, coloca a mão no queixo ou na cabeça e fala: e agora? Por onde eu começo? E a Bíblia diz que Neemias, ele fez isso, né? Agora, o que significa porta? Você sabe, se tem uma porta na sua casa. Você precisa ter uma porta de entrada e uma porta de saída. A porta de entrada da sua casa tem que ser uma porta forte. Você pode colocar na porta de entrada da sua casa, na porta da sala, uma porta sanfonada? Não, até pode, mas não deve. Aí você coloca uma porta sanfonada ali, e lá no fundo você coloca outra porta sanfonada. A sua casa vai estar segura? Não. Eu tenho que ter uma porta reforçada de entrada e uma porta reforçada de saída. Você já vai entender já por que isso. Então, porta significa passagem para entrar e sair de algum lugar que seja fechado. Antes de Neemias reedificar, reerguer os muros, ele separou um tempo para fazer o quê? Levantar a situação atual. O problema que você está passando, não resolva com raiva, não resolva com ódio. Pare, analise a situação. Irmãos, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, que eu estou sentindo a unção do Espírito Santo. Deus está falando com essa pessoa. Pare, não tome atitude precipitada. Para um pouquinho, olhe a situação, analise a situação, fale com Deus, pede estratégia para Ele. Não tome decisão precipitada. Deus está falando: pare. Não tome decisão precipitada. Neemias, ele para e analisa, e ele vê ali agora, o que nós precisamos fazer? Ele teve o quê? Um levantamento geral. Ele parou, analisou a situação, analisou de que maneira estava a cidade, e a Bíblia fala aqui, que você acabou de ler, que ele pega o seu cavalo, e ele observa todas as portas da cidade e como é que estavam. E ele se depara com o quê? Com a porta do monturo, que é a porta do lixo. E essa porta do monturo também havia sido destruída. Ah, pastor, mas por que os inimigos destruíram a porta do lixo? Sabe para quê? Para que o lixo que estava lá fora entrasse dentro da cidade. Se você não fechar a porta do monturo do seu coração, todo o lixo que estava lá em 2021 vai voltar para dentro do seu coração. Querido, essa mensagem de hoje é para você iniciar o ano de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa, mas para que o passado não volte para a sua vida, para que aquilo que você deixou lá atrás e falou assim: eu nunca mais vou fazer isso, para que ele volte e entre novamente pelas portas do fundo. Então, a porta de entrada e a porta dos fundos, ela tem que ser resistente e ela tem que ser selada pelo sangue de Jesus. Porque daí Satanás não vai ter uma brecha para entrar. Agora, o que eu preciso fazer? Nós não podemos reedificar os nossos muros sem você planejar de que maneira que você vai fechar a porta do monturo. De que maneira você vai fechar a porta do lixo. E quando Neemias ele para e olha para aquela porta lá, ele tem de Deus uma visão. Deus fala com ele. Deus fala para ele: Neemias, a primeira coisa que você vai fazer é fechar a porta do monturo. É fechar a porta do lixo. Por quê? Para que o lixo não volte. Então, a pessoa vai fazer o quê? Vai recomeçar a fechar a porta do monturo e não se precipitar. Deus está falando: não se precipite. Olha, Deus está tocando nessa tecla. Não seja precipitado. Não, mas é uma nova história e vai acontecer e eu vou fazer. Não é assim, amado. Não é assim.
Se nós deixarmos a porta do monturo do nosso coração, onde você jogou todo o lixo que você tinha trazido, ou alguém jogou em você, porque às vezes as pessoas jogam lixo em nós, calúnia, difamação, levantam mentiras contra nós, inveja que as pessoas colocam sobre a nossa vida, ciúmes que as pessoas colocam sobre nós. Se nós deixarmos tudo isso retornar para a nossa vida, você não vai conseguir ter um ano de 2022 escrevendo uma nova história. Quem está entendendo, diga amém. Estou sendo claro, irmão? Então você precisa se mostrar paciente, precisa colocar os fatos diretamente das fontes devidas. Que fonte é essa? Palavra de Deus. Se você não lê a palavra, se você não ora, se você não jejua, você não vai ter forças para fechar a porta do monturo. Porque às vezes é tanto lixo que nós trazemos para dentro do nosso coração, é tanta coisa errada que Satanás joga e nós aceitamos, que nós não conseguimos prosperar. Parece que é um avião que está prestes a decolar, agora em 2022, mas que a rabeira não sai do chão. Ele liga as turbinas, tenta sair, até parece que vai sair, mas o lixo que está lá atrás prende você no chão. E Deus está falando isso para nós, descarregue esse lixo. Se você deixou tudo de errado que aconteceu em 2021, feche a porta, pelo amor de Deus, a porta de saída, para que não volte na sua vida. Querido, antes de nós erguermos os muros, precisamos verificar as portas que foram queimadas. Ah, pastor, talvez que foi queimada a minha porta de entrada. Talvez a porta que foi queimada foi uma brecha que eu dei para que Satanás entrasse dentro da minha vida, dentro da minha casa, no meu casamento. Sabe o que Satanás faz? Ele faz assim, o pastor marca um grupo de comunhão. O diabo fala assim, não vá não. Não, que isso é besteira, não adianta nada. Aí o pastor pega e marca aí uma reunião com a liderança. Fala, não, isso é besteira, não vá, não apareça. Aí o pastor marca ali através dos casais da igreja para ministrar sobre casais. A pessoa fala, não, seu casamento está ótimo, fica aí, não vá. Querido, tem grupo de comunhão? Esteja lá. Tem culto de oração? Esteja lá. Tem qualquer tipo de palavra que o pastor convoque a igreja? Esteja, porque, irmãos, eu vou dar uma notícia para você que você pode ficar assustado, alguns já sabem. Esse mundo está caminhando para o caos. Bahia. Tristeza. Pessoas que perderam tudo. Minas Gerais, a mesma coisa. As águas inundaram, mas sabe que eu fico feliz? Não com o que aconteceu lá, mas quando você olha na TV, na notícia, aí entrevista uma pessoa lá, a pessoa fala, eu perdi tudo, perdi minha casa, perdi meu carro, não tenho mais casa para morar, mas eu dou graças a Deus porque a minha família se salvou. Você está entendendo, querido, que as pessoas, até aquelas que são até assim, que não são cristãs, que talvez uma pessoa que não tem uma religião, ela fala, graças a Deus que a minha família está bem. Olha, acharam um menininho lá, que foi, não sei se foi em São Paulo, foi em Belo Horizonte, o menininho foi pegar uma bola, caiu na correnteza, acharam ele morto. Tristeza em cima de tristeza. Olha o Paraná. Olha que coisa assim esquisita, lá na Bahia, em Minas Gerais, alagamento, alagação, do jeito que você pensar, mas o Paraná, terra rachando de tanta seca. Quem viu isso? Aí você começa a pensar que a Bíblia está se cumprindo. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. E, infelizmente, muita gente não está correndo para os braços do Pai. Está correndo do braço dos pais. Pessoas que não querem mais ter comunhão na igreja. Pessoas que não querem se reunir para adorar a Deus mais. Pessoas que estão em qualquer lugar aí, numa festa que não é proibido, mas dia de culto é dia de culto ora ao Senhor. Sabe que Jesus, ele falou na sua palavra, da mesma maneira que você me medir, eu medirei vocês. Forte, né, amados? De que maneira você tem tratado Jesus? Será que você tem sido assíduo nos cultos da igreja? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Eu falava aqui nos casais, tempo é questão de preferência. Fala comigo, tempo. Todo mundo, tempo é questão
De preferência. Eu prefiro estar numa festa do que estar na igreja. Eu prefiro estar junto com os amigos lá no barzinho do que estar na igreja. É preferência, amado. Aquilo que você tem preferência em fazer é o que vai reger a sua vida. É por isso que Deus está falando para nós aqui, cuidado, feche a porta do monturo do seu coração, para quê? Para que as mesmas coisas erradas que aconteceram em 2021 entrem novamente pela porta dos fundos, porque é assim que o diabo faz. Satanás, ele não quer entrar pela porta da frente. Às vezes ele arrebenta a porta da frente, porque nós deixamos uma brecha. Mas Satanás ama entrar pela porta dos fundos, pelo passado, pelo lixo. Ele adora lixo, ele adora prostituição, ele adora contenda na família, ele adora vício. E é por lá que entra, e muitas vezes nós não fechamos essa porta e deixamos essa porta ali, a porta da frente a gente coloca ali uma porta de madeira, uma madeira dura, resistente, mas colocamos uma porta sanfonada no fundo. Não, é a porta do lixo. É a porta do lixo. Para que eu vou colocar uma porta reforçada? Deus está falando nessa noite, reforce e feche a porta do monturo. Não deixe o passado entrar por essa porta, senão você não vai ter uma nova história em 2022. Vai ser a mesma coisa, ou talvez até pior. Estou sendo claro, irmãos? Sim ou não? No meu coração, no nosso coração é assim. Existem veias que são veias de entrada no sangue e veias de saída. A veia, ela traz o sangue para dentro do coração, e a outra veia tira o sangue do coração e vai pelos nossos membros, aquilo que a gente está fazendo. Então, um entra e outro sai. Agora, presta atenção. Se existe uma porta de entrada e uma de saída, nós temos que reforçar a porta de saída para que o lixo não adentre. Deus está falando para nós nessa noite. Tome cuidado com essa porta. 2022 tem que ser uma nova história na sua vida. Você tem que mudar as atitudes, mudar a maneira de você pensar, mudar a maneira de você agir, senão não vai adiantar nada. Ser mais frequente na casa de Deus, porque Jesus está à porta e Ele está voltando para levar somente a igreja redimida, a igreja santa. Pastor, eu sou mais ou menos. Jesus fala assim, seja fria, seja frio, ou seja fervoroso. Se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Olha que palavra, amados. Ou você não serve a Jesus, ou você serve a Jesus. Não dá para servir dois senhores. Não tem como. Se eu servir dois senhores na minha vida, um eu vou agradar mais e vou odiar o outro. Qual você tem agradado? Você tem agradado Jesus? Você tem determinado, profetizado que esse ano de 2022 vai ser uma nova história da sua vida e você muda as suas atitudes? Ou você só profetiza, mas tem as mesmas atitudes velhas? Faça para Deus aquilo que você nunca fez em 2021. Para quê? Para que em 2022 Deus faça para você aquilo que você nunca teve a chance de conquistar, amado. Porque quando eu faço algo para Deus, porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, se eu buscar a Deus, se eu fechar a porta do passado, fechar a porta do monturo, mudar as minhas atitudes, ter uma visão ampla, analisar a situação, com certeza nós teremos uma nova história de vitória, de fé, e Deus vai ser muito bondoso para conosco, vai guardar a sua família, não vai entrar vírus mortal nenhum na sua casa, não vai entrar bactéria maldita nenhuma na sua casa, você vai ter uma vida abençoada e próspera. É isso que Deus está falando para nós aqui. Se Neemias erguesse os muros e não se preocupasse com as portas do monturo, seria em vão o trabalho dele. Se você está aqui na igreja e profetizou, e passou o ano orando aqui, e pastor, quanta gente prometeu coisa para Deus que não vai cumprir esse ano. Senhor, eu prometo, Senhor, que esse ano de 2022, numa nova história, eu vou ser assíduo nos cultos da igreja. Senhor, eu prometo que esse ano eu vou ser dizimista fiel na sua casa. Senhor, eu prometo que cada culto que eu estiver na igreja, eu vou levar uma boa oferta para a tua casa, porque eu amo a tua obra.
Senhor, esse ano 2022 eu vou ler toda a Bíblia. Ah, querido, Jesus fala assim, não vote. Se você votar, cumpra, porque Deus vai cobrar. Acabei de falar. Com a mesma medida que vocês medirem a mim, que é Jesus, ele fala, eu medirei vocês. Ah, mas esse Deus aí, puxa vida, não é um Deus bondoso, não é misericordioso? Sim, mas ele é justo. Fala assim comigo, Deus é justo. Só com os outros, né, irmão? A gente só quer misericórdia. A pessoa erra, você fala, Senhor, faz justiça contra essa pessoa. Mas quando é a gente, você fala assim, Deus, tem misericórdia de mim. Não vai acontecer, amado. Vai acontecer a mesma coisa. Porque o salário do pecado é só para eles. Só para quem não é cristão. Não, para todo mundo. O salário do pecado é a morte. Deus perdoa o pecado confessado, mas aquele pecado que a pessoa pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Pede perdão, faz de novo. Que é o que eu estou falando aqui sobre os erros do passado. A pessoa não vai ser salva, amados. Que se ela pediu perdão para Deus, a Bíblia diz que Deus é justo para perdoar pecados. E dos seus pecados eu não me lembro mais. Mas infelizmente a gente sempre está lembrando Deus do nosso pecado. Porque a gente faz de novo, amados. E se Jesus voltar nessa hora, você vai ficar. Ah, mas eu tenho profetizado, a Bíblia está falando assim, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio, Senhor. Mas não é bem assim, amado. Temos que ter fidelidade a Deus. Fidelidade na adoração. Querido, o maior inimigo que entra pelas portas do fundo é Satanás. E o que ele faz? Ele fica observando, ele fica olhando aquilo que você mais ama. Eu sou chegado no dinheiro. É ali que ele vai agir. Ah, o meu pecado é mulher. Ele vai agir. Ah, meu negócio é mentira. Ele vai agir aí. Satanás, ele faz um papel muito bem feito aqui na terra, que é tentar. Agora eu pergunto para você, nós somos obrigados a pecar? Sim ou não? Ah, pastor, eu pequei porque o diabo me enganou. É o papel dele. Agora, se eu sou um servo de Deus, se eu sou uma pessoa de Deus, Satanás pode pôr o manjar que ele colocar, eu vou dizer não. Ah, pastor, e a gente joga a culpa, né? Ah, pastor, mas fulano de tal me fez pecadão, síndrome de Adão. Senhor, a mulher que o Senhor me deu me fez pecar, ele tirou dele a responsabilidade, nós somos assim também. Então, querido, quando você estiver diante do Senhor, cuidado com aquilo que você promete. Neemias, ele notou que os muros ali não passavam de escombros e as portas haviam sido queimadas. Qual é a porta que você precisa restaurar na sua vida, além da porta do monturo? Qual é o trabalho que o Espírito Santo tem que fazer no teu coração, para que você entenda que ele está aí batendo a porta, porque ele fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração e me convidar, eu vou entrar e vou cear com você. Satanás não, ele arrebenta, ele arromba a porta, ele vê uma brechinha ali, ele vai e arrebenta e entra na porta e arrebenta tudo. Não, Jesus não, ele tem que ser convidado. Você fala assim, Jesus entra na minha vida. A primeira coisa que eu faço na minha casa, quando eu levanto, eu chego assim, Espírito Santo, obrigado por eu acordar mais um dia. Eu falo, Espírito Santo, obrigado pela unção que você tem derramado na minha vida. Obrigado pela minha esposa que está viva aqui do meu lado. Obrigado pelos meus filhos, pelas minhas noras. Eu vou citar o nome de cada um deles. Obrigado pelos meus netos. Obrigado por essa casa que eu moro. A primeira oração que eu faço de manhã não é pedir nada, é agradecimento. A primeira coisa que você tem que fazer, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei esse ano. Eu não sei, não quero saber. E não queira saber o que eu passei também. Mas em tudo dai graças. Sabe qual foi a minha oração da passagem de ano? Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque a minha família está bem. Eu passei muito aperto, mas eu te agradeço, Senhor, porque eu estou encerrando esse ano na tua casa e na tua presença. Querida, é isso que nós temos que fazer, dar graças a Deus. E Neemias, quando ele olha, fica sem saber o que fazer ali, e Deus dirige, e ele fala assim, feche primeiro a porta do monturo.
Fecha primeiro essa porta, querido. As portas têm muito valor numa construção. Você não vai lá comprar qualquer porta. Essa semana aqui, a pastora Sandra falou assim, precisa comprar uma porta para pôr no quarto da mãe lá. Eu falei, a mulher tem 84 anos, ela está quase do outro lado já. Falei, quase bem. Né? Tem que ter cuidado aqui a mulher, né? Está andando devagarinho assim. Eu falei, para que você vai pôr uma porta tão cara? Não, o pedreiro falou que a porta custa R$600, quase que deu um treco no meu coração. Falei, não, coloca uma porta sanfonada, não falei? Eu falei isso, não, coloca a porta sanfonada. Ela, mas o que está dentro daquele quarto é um tesouro para mim e a minha mãe. Quem está entendendo o que Deus está falando? Sabe por que eu falei para pôr uma porta de sanfonada? Só porque eu não tenho mais mãe. Mas não é porque eu não tenho mais mãe, é que eu quero que a mãe dela vai. Se for, vai dar lucro, mas eu não quero. Né? Não quero. Então eu falei assim, então compra essa porta aí. Eu falei, mas tem porta de R$80. Ela falou, não, eu quero uma porta boa. É a minha mãe que está ali dentro. É o seu tesouro, querido. É o tesouro que está dentro do seu coração que você vai guardar. Se você colocar uma porta sanfonada, uma porta fraca, o diabo vai arrebentar e o lixo que você jogou vai voltar para você. Quem está entendendo, diga amém. Então, ela tem muito valor porque tem que ser uma porta forte. E uma porta resistente aguenta muitas pancadas. Colocou na porta do monturo uma porta resistente. Satanás vai tentar. E vai bater naquela porta. E vai tentar voltar ao passado. Não vai conseguir, amado. Porque além de você ter uma porta forte alicerçada na rocha, ainda você vai vedar a sua porta com o sangue de Jesus. E não existe demônio que consiga abrir essa porta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porém, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Que seja a porta do seu coração, querido. Para fortalecer essa porta, querido, do seu coração, é preciso você fazer o quê? É preciso você moldar ela. É preciso você chumbar ela, você colocar ela de uma forma que o Satanás não vai arrebentar. E pela porta do monturo lá passava o quê? Os dejetos, os lixos da cidade, aquilo que eles não queriam mais de volta. Será que ainda você vai querer de volta aquele passado? Vou falar uma coisa para você que talvez você não goste. Existem coisas que Deus permite que saiam da sua vida que estão te prejudicando. Vou piorar. Existem pessoas que Deus permita que saiam da sua vida para não voltar mais, porque estão tirando a sua fé. Eu sei que você lembrou de alguma coisa agora, porque eu consigo ver vocês aqui. Existem pessoas que Deus tira da nossa vida. Não, vamos dar mais uma chance. Deus fala, não vai dar não. Mas Deus é misericordioso. Mas existem pessoas que quando voltam para a nossa vida, arrebentam a nossa vida. Você já se livrou. Lixo, a gente se livra. Pastor, está chamando pessoas de lixo? Eu não estou chamando, mas infelizmente tem pessoas que prejudicam a nossa fé. Pessoas que entram dentro da sua casa para acabar com o seu casamento. Eu não dou a chave da minha casa para mais ninguém, porque eu já me decepcionei. Uma vez tinha um rapaz lá, bonzinho, rapaz de oração, um rapaz fervoroso, que não tinha onde morar, brigou com a mãe, era coisa boa, né? Brigou com a mãe e tal. A mãe mandou embora de casa, eu falei, não, pode vir dormir aqui em casa, pode vir morar aqui. Ele falou, não, mas eu durmo na sala mesmo. Eu falei, tá bom, está aqui, ó, a chave do portão da minha casa e a chave da porta da sala. Amados, Deus está falando com outra pessoa aqui nessa noite. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Lembra o rei Ezequias? Ficou doente, pediu 15 anos para Deus, Deus deu para ele. Mas de repente vem o rei visitar ele, inimigo, que era inimigo, amigo, mas inimigo. E ele mostra, né, pastor? Mostra ali as suas armas de guerra, ele mostra ali as suas munições. E aí o rei despediu dele e foi embora. Não passou 15 dias, o rei voltou lá e arrebentou com o reinado de Ezequias. Por quê? Porque mostrou aquilo que ele tinha ali dentro da sua casa. Ele mostrou o armamento que ele tinha. Querido, não faça isso, cuidado. Entra aqui, ó. Aqui, isso aqui é minha casa. Aqui. Não estou falando irmãos da igreja. Bom, tem alguns irmãos da igreja também que é difícil, né? Mas, não, acha que aqui é meu quarto.
Essa aqui é o quarto dos meus filhos. Ó, aqui é a varanda, aqui é a minha sala. Olha, esse aqui é o carro que Deus me deu, pessoa. Queria ter uma casa assim. Cuidado quando você elogia seu marido para as outras pessoas. Cuidado quando você elogia sua mulher para outras pessoas. Puxa vida, como eu queria ter um marido desse jeito. Como eu queria ter uma mulher dessa maneira. Você está entendendo realmente o que Deus está falando para você, querido? Você está entendendo as lições que você está tendo hoje aqui para você entrar em 2022 rompendo numa nova história? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo quando eu tomo uma atitude na minha vida, atitude de crente, atitude de cristão. Ore mais, jejue mais, leia mais a palavra do Senhor, seja mais assíduo na igreja, tenha sua fidelidade na casa do Senhor, para você ter realmente uma nova história. Fortalecer a porta do monturo é impedir que o lixo volte para dentro da sua casa, dentro da cidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Outro dia entupiu o vaso lá de casa, e quando você dava a descarga, em vez dos negócios ir embora, eles saíam para fora. Mas foi maravilhoso, amado. Foi maravilhoso. Você está entendendo, querido? Você dá a descarga, o lixo voltar. Uma vez fomos na praia, ele estava lá, meu Deus do céu, que transtorno. É a mesma coisa da porta do monturo. É você descarregar aquilo que você não quer mais, mas não fortaleceu a porta do fundo, vai entrar novamente na sua vida. Coloca a mão assim na sua mente. Ato profético. Coloca a mão na sua mente. Diga assim, Senhor Jesus, tudo aquilo que eu passei de errado, de lixo do ano passado, me faça esquecer, para que esse ano de 2022 seja realmente uma nova história na minha vida. Só quem crê pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus, diga graças a Deus. Então Satanás, ele vive do quê? Satanás vive do passado. Fale, Satanás vive do passado. Sabia que tem gente que tem até medo de falar Satanás? Eu não tenho medo, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, maior é o que está em você, querido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Então, você não quer que Satanás ele entre, porque ele vive do passado. Está discutindo ali, mas lembra em 1925 que você fez tal coisa para mim? Estava com uma camisa azul, uma calça preta, um sapato marrom, um tênis da All-Star. Tem gente que é assim, né, amado? Fica relembrando o passado. O Espírito Santo me acusou de algo. O Espírito Santo não acusa ninguém, quem acusa é Satanás. O Espírito Santo nos lembra do nosso passado. Sabe por quê que Deus permite nós nos lembrarmos do nosso passado? Sabe por quê? Para a gente não fazer mais. Então, Deus perdoou. Mas Deus me perdoou, mas eu ainda lembro. Sim, você vai se lembrar. Mesma coisa, eu tenho uma cicatriz aqui no meu punho. Porque uma vez eu cortei o meu punho, não quis me matar, não. Eu caí em cima de uns garrafões de vinho do meu tio e cortei. Fui parar no hospital, quase morri. Eu tinha 5 anos de idade. Mas cada vez que eu olho na minha cicatriz, eu lembro tudo que eu passei lá atrás. Então, cuidado com as suas cicatrizes do coração. Você vai se lembrar sim, você pode se lembrar, mas não lembre mais com amargor não, porque Deus ele já te perdoou. Deus já te perdoou. Para Deus não interessa quem você foi no passado, para Deus interessa quem você é hoje, e Ele vai te mostrar quem é você amanhã, porque a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável na sua vida. Ele fala assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre ti, pensamentos de paz, de alegria, de prosperidade, querido. Não importa o que as pessoas pensam de nós, não importa o que estão falando de nós, irmãos, se soubesse de que nome já me chamaram, eu falei, Deus, Senhor, está na sua mão. Para de se importar com coisas do passado. Existe um ditado popular que você conhece que diz assim, quer ver? Águas passadas não movem moinho. Passou, acabou. Mas eu não esqueci. Se você se lembrar sem rancor, é só lembrança. Tem gente que fala assim, mas você não... Por que você está lembrando isso?
Eu estou lembrando porque Deus me deu vitória naquele dia. Você está entendendo, querido, o que Deus está falando? Águas passadas não movem o moinho. Olha só o que Paulo nos diz antes de encerrar aqui em Filipenses capítulo 3. Vira comigo lá, Filipenses capítulo 3, é bem conhecido. Filipenses capítulo 3. Amém? Diz assim, versículo 13. Irmãos, olha só, é Paulo que está falando, um dos maiores missionários que já existiu. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Para quê? Para receber o prêmio da soberana vocação em Deus e Cristo Jesus. Aqui tem 3 palavras aqui que eu acho o máximo. Primeiro, prossigo. Não fique parado. Deus é um Deus de movimento. Então você vai prosseguir para 2022 e você vai estar andando. Você vai prosseguir o caminho, você não vai parar por nada, não pare por nada. Ah, mas fulano, deixa fulano. Levanta a sua cabeça, olhe para o alvo, olhe para Jesus, não importa. Para de ficar olhando para os problemas. Para de ficar ali olhando para que as pessoas falam de você. Olhe para Jesus, olhe para Cristo. A outra palavra que diz aqui é o quê? Eu prossigo para o alvo para conquistar. Deus vai dar muitas conquistas para você nesse ano de 2022. Eu tenho certeza no meu coração que você vai conquistar muita coisa em 2022. Contanto que você feche a porta do monturo. Que você deixe para trás aquilo que já passou. Amém, amados? Amém? Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Para quê? Para receber um prêmio. Dia 31 de dezembro de 2022, você vai falar assim, até aqui me ajudou o Senhor Ebenezer. Você vai falar assim, eu conquistei 99,9% do meu projeto de vida. Receba isso, amado. Vou falar de novo, tá? Dia 31 de dezembro de 2022, você vai falar assim, eu recebi 99,9% daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus prometeu para a minha vida. E se você tem promessa na sua vida, receba essa palavra do Senhor sobre você. Porta nenhuma na sua vida vai ser porta fraca, vai ser porta forte, porta de entrada, porta de saúde. O lixo não vai mais voltar. Você será uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você vai ter novos empregos, você vai ter uma nova chance de vida, de você crescer. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. 2022, uma nova história na nossa vida, querido. Olha só. Ah, então vai ser tudo bem isso? Não. Satanás vai tentar atrapalhar o seu caminho. Está profetizando, pastor? Não, estou avisando você. Se Satanás não tentar você, pode esquecer que você não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que ser tentados. A Bíblia diz que só vai subir ao céu aquele que vencer. Lembra o que diz a palavra? Aquele que vencer vai receber o quê? Coroa da vida eterna. Aí Jesus falou o quê? Que ele passou coisas piores que nós passamos. Ele fala assim, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ah, pastor, mas ela é Jesus. Jesus, ser humano, como eu e você. Olha só, eu quero que você volte lá no livro de Neemias, capítulo 2. O que aconteceu? Quando o Sambalate, que simboliza Satanás, teve uma notícia, olha, Neemias foi enviado, está aqui, para restaurar a cidade que nós destruímos, os enviados do diabo. Sambalate, ele fala assim, não, o que vão fazer esses fracos? Eles não vão conseguir erguer os muros, mas se você ler a história, você vê que com uma mão eles empunhavam a espada e a outra a colher de pedreiro. Uma mão, você segura a espada, que é o seu manual de vida, que é a sua palavra, seu alimento, seu sustento, aquilo que Deus deixou para nós. E com a outra mão, você faz a obra do Senhor. Aí,
Sanbalat, ele tenta impedir, e olha a resposta, Neemias, capítulo 2, versículo 20, diz assim: e então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha o que ele falou para o diabo. Aqui não, aqui você não tem direito. 2022 você não entra comigo. 2022 você não vai entrar na minha casa, porque a minha casa foi ungida e guardada por Deus. Eu passei o sangue de Jesus nos umbrais da porta, você não vai entrar. Só que você tem que vigiar, querido. Jesus fala assim, orai e vigiai, para que você não entre em tentação. Você não vai dar brecha. Começou a discussão, vai para o seu banheiro, repreenda Satanás. Ah, tá bom, eu vou repreender com a minha mente. Satanás vai embora no nome de Deus. Não, entra no seu banheiro e fala assim baixinho: Satanás, eu tenho autoridade e poder que Jesus me deu. Eu te ordeno, saia da minha casa em nome de Jesus. E ele vai sair, porque você tem muito mais poder do que ele. Eu já falei aqui no começo, você tem poder e autoridade maior é o que está em você, querido. Para de ficar dando ganho para o diabo. Ah, culpa do diabo. Ah, porque o diabo fez isso. Ah, porque ele me fez pecar. O diabo não faz ninguém pecar. Aqui Sanbalat falou assim, eles não vão erguer, eles não vão fazer nada. Mas aí Deus fala assim para ele, profetiza, né? E ele fala, o Deus dos céus é quem me dará bom êxito. Levante uma de suas mãos aos céus. Fala assim, o Deus dos céus, o meu Deus, é que me dará bom êxito, porque uma nova história Ele já está escrevendo na minha vida. Amém. Você pode aplaudir Jesus.